Um estudante pobre casou-se com uma mulher rica, de 71 anos. 7 dias depois, ele ficou chocado ao perceber que um céu cinzento pairava sobre a pequena cidade universitária do Texas, com as ruas escorregadias de chuva. Mark Davis caminhava penosamente pela calçada, com a mochila pendurada no ombro e o rosto marcado pela preocupação. Aos 23 anos, ele conciliava seu último ano de direito, um emprego de meio período e uma avalanche de dívidas deixadas por seu falecido pai. O mundo parecia se fechar mais a cada dia. Seu celular vibrou no bolso, despertando o de seus devaneios. Mark Davis falou e ele atendeu. Uma voz serena e autoritária respondeu: Senhor Davis, aqui é Eleanor Brooks. Gostaria de me encontrar com você? É sobre sua situação financeira. Mark franziu a testa. Desculpe, quem é você? Como você sabe sobre eu sei o suficiente? Ela interrompeu suavemente. Vamos nos encontrar no Brooks Bistro, às 19 horas. É importante. A ligação terminou antes que Mark pudesse protestar. Confuso, mas intrigado, ele seguiu em direção ao café sofisticado. A chuva caía mais forte quando ele chegou, e sua jaqueta mal o mantinha seco. Ao entrar, foi recebido por uma iluminação aconchegante e pelo aroma de café fresco. Em uma mesa de canto estava Eleanor Brooks, uma mulher imponente, de cabelos grisalhos impecavelmente penteados, vestida com um terno sob medida que irradiava riqueza. Mark, ela cumprimentou, gesticulando para que ele se sentasse. Seu tom era calmo, mas autoritário. Mark hesitou antes de se sentar à sua frente. Senhora Brooks, do que se trata? Direto ao ponto. Ótimo, ela disse, tomando um gole de chá. Mark, eu sei das suas dívidas, as que seu pai deixou. Sei que você está mal conseguindo sobreviver. Estou aqui para oferecer uma solução. Mark franziu a testa. E o que seria? Ela pousou a xícara, seus penetrantes olhos azuis encontrando os dele. Case comigo. As palavras pairavam no ar, pesadas e surreais. Mark piscou, certo de que tinha ouvido errado. Como assim? Você me ouviu, disse ela com a voz firme. Não se trata de romance. É um acordo comercial. Pagarei todas as suas dívidas, garantirei sua segurança financeira e, em troca, você será meu marido. Mark soltou uma risada incrédula. Você está falando sério. Porque eu. Você nem me conhece. Eleanor se inclinou um pouco para a frente. Exatamente. Você é jovem, solteiro e desesperado o suficiente para considerar isso. Eu não preciso de amor, Mark. Preciso de uma companheira. Alguém com quem compartilhar meu nome, meus bens e nada mais. Pense nisso como um contrato. Mark balançou a cabeça, a mente a mil. Isso é loucura. O que você ganha com isso? A expressão dela se suavizou pela primeira vez. Passei a vida sozinho, Mark. Não tenho filhos nem família. Quero companhia, mesmo que seja só para manter as aparências. E eu quero o controle do meu legado. Um marido vai ajudar a solidificar isso. Ele se levantou abruptamente, a cadeira raspando o chão. Não posso. Preciso de tempo para pensar. Claro, ela respondeu friamente. Mas não demore muito. A oferta não é para sempre. Mark voltou para casa atordoado, com a chuva encharcando suas roupas. Naquela noite, ele sentou-se à mesa da cozinha com a mãe, o rosto pálido dela marcado pela preocupação. O custo dos tratamentos dela havia esgotado ambos, e a mensalidade da irmã mais nova pairava como uma nuvem negra. Mark, disse a mãe suavemente, depois que ele explicou a proposta de Eleanor, eu sei que parece impensável, mas se ela estiver disposta a ajudar, talvez valha a pena considerar. Mark olhou para as mãos, dividido entre o orgulho e o desespero. Você está me pedindo em casamento com uma mulher que eu não amo só para resolver nossos problemas. Estou pedindo para você se salvar, disse ela com a voz trêmula, para nos salvar. Na manhã seguinte, Mark voltou ao bistrô. Eleanor já estava lá, com a mesma calma e compostura de antes. Você decidiu? Zrenia, ela perguntou, sem tirar os olhos do tablet. Mark respirou fundo. Eu vou fazer isso. Ela deu um leve sorriso e pousou o tablet. Ótimo! Os arranjos serão feitos imediatamente. Uma semana depois, Mark estava em um pequeno tribunal, vestindo um terno que Eleanor havia providenciado. A cerimônia foi silenciosa,
presenciada apenas pelo advogado de Eleanor e um tabelião, enquanto trocavam os votos. Mark não conseguia se livrar da inquietação que sentia quando o celebrante os declarou marido e mulher. Eleanor se virou para ele, com Turing, e deu um sorriso que não alcançava seus olhos. Bem-vindo à sua nova vida, Sr. Davis. Ao saírem do tribunal, com a chuva caindo novamente, Mark olhou para seu reflexo em uma poça d'água e se perguntou: será que acabei de salvar minha família? Ou vendi minha alma? Os portões da propriedade de Eleanor Brooks se abriram com um rangido quando o táxi de Mark subiu a longa entrada. A casa se erguia à frente, uma mansão imponente que poderia facilmente passar por um museu. Suas colunas imponentes e a fachada de pedra imaculada exalavam dinheiro antigo, mas suas janelas pareciam escuras e sem vida. Mark saiu, mala na mão, sentindo-se como um visitante no sonho de outra pessoa. Ou talvez pesadelo. Eleanor o recebeu no saguão, com a postura tão polida como sempre. Bem-vindo, senhor. Davis, disse ela, e o tratamento formal provocou um arrepio na espinha de Mark. Espero que encontre tudo do seu agrado. O jantar é às 7. Ele assentiu em silêncio, seguindo uma governanta que o conduziu até seu quarto. Era opulento, com uma cama king size, móveis antigos e janelas do chão ao teto com vista para jardins bem cuidados. Apesar do luxo, o quarto parecia frio, como se não tivesse sido tocado pelo calor humano. Naquela noite, Mark sentou-se rigidamente à longa mesa de jantar. Eleanor estava na outra ponta, impecavelmente vestida com uma blusa de seda e pérolas. A comida era extravagante, preparada por um chefe que ele ainda não conhecia, servida por uma equipe que se movia silenciosamente. Espero que você esteja se adaptando, disse Eleanor, cortando seu filé mignon com precisão cirúrgica. É diferente, respondeu Mark cautelosamente. Este lugar é enorme. Parece que vou me perder. Eleanor deu um sorriso irônico. Você vai se acostumar. Ou não. De qualquer forma, você está aqui. Mark se irritou com a franqueza dela. Você não mencionou muito sobre seu falecido marido antes. A faca de Eleanor parou no meio do corte. Ela enxugou a boca com um guardanapo antes de falar. Ele era um homem de negócios, como seu pai. Seus caminhos se cruzaram uma ou duas vezes. O tom dela se tornou sombrio. Mas, como você pode imaginar, nem todos os encontros terminam bem. O pulso de Mark acelerou. Como assim? Ela olhou para ele com um olhar penetrante. Digamos que assuntos inacabados costumam se arrastar. Ela pegou sua taça de vinho. Mas isso é passado. Você logo entenderá por que eu a escolhi. Suas palavras enigmáticas deixaram Mark inquieto. Depois do jantar, ele vagou pelos corredores da propriedade. A casa estava estranhamente silenciosa, exceto pelo leve rangido do assoalho sob os pés. Passou por várias portas trancadas, com suas maçanetas de latão brilhando na penumbra. Cada um deles parecia sussurrar segredos que ele não deveria saber. Com o passar dos dias, Mark ficou mais inquieto. Os funcionários evitavam contato visual, falando em voz baixa quando achavam que ele não estava ouvindo. Ele ouviu trechos de conversas que lhe deram um nó no estômago. Por que ele? Será que ele sabe? Ela nunca faz nada sem um motivo. Ele vai descobrir eventualmente. Sempre fazem isso. Certa noite, enquanto andava de um lado para o outro na biblioteca, Mark notou a mesa de Eleanor. Papéis estavam espalhados por sua superfície, junto com uma pequena chave ornamentada. Brilhava sob a luminária de mesa, e seu desenho intrincado chamou sua atenção. Seu olhar percorreu a sala. Não havia ninguém lá. Com o coração disparado, ele estendeu a mão para pegá-la. A chave era mais pesada do que ele esperava. Fria ao toque. A mente de Mark disparou. Seria uma das portas trancadas? Ele olhou para o corredor, onde sombras dançavam contra as paredes. Sua respiração acelerou quando ele guardou a chave no bolso. Naquela noite, deitado em seu quarto luxuoso, porém sufocante, Mark girou a chave nas mãos. 1 milhão de perguntas fervilhavam em sua mente, mas uma pairava acima de todas. O que Eleanor estaria escondendo? E por que ela realmente o escolhera? A mansão estava imersa em silêncio quando Mark se esgueirou pelo corredor. A chave parecia um peso de chumbo em seu bolso, sua superfície fria pressionando sua coxa. Seu pulso acelerou ao se aproximar da porta.
Ele já havia notado a maçaneta ornamentada brilhando fracamente ao luar que entrava pelas janelas. Olhando por cima do ombro, Mark girou a chave na fechadura. O clique suave reverberou no silêncio, enviando-lhe um arrepio na espinha. Lentamente ele empurrou a porta. O quarto era uma cápsula do tempo, congelado em outra era. Móveis empoeirados e papel de parede desbotado o cercavam. Fotografias em molduras de prata desbotadas enfeitavam uma mesa, suas imagens capturando tempos mais felizes. Eleanor quando jovem, um homem que devia ser seu falecido marido, e outro casal que Mark não reconheceu. Mas foi a pilha de papéis sobre a mesa que chamou sua atenção. Mark os folheou, arregalando os olhos. Documentos legais detalhavam negócios fracassados entre o marido de Eleanor e o pai de Mark. Uma carta específica, escrita com letra afiada e inclinada, acusava o pai de Mark de fraude. Você estragou tudo. Minha família ficou sem nada por causa das suas mentiras. Ele prendeu a respiração ao ver a última página. Uma certidão de casamento. Seu nome e Eleanor o encaravam, rígidos contra o papel. Estava datado de semanas antes do casamento, muito antes do que ele imaginava. Sobre a mesa havia um antigo diário encadernado em couro. Mark hesitou, mas então abriu. As anotações eram de Eleanor, revelando um plano calculado para prender Mark em um casamento que concretizaria seu objetivo final de acertar contas antigas. Tirarei tudo dele, assim como seu pai fez comigo. Ele será meu peão. Mark congelou quando a porta rangeu atrás dele. Está se divertindo? A voz de Eleanor era gélida, cortando as sombras como uma lâmina. Ele se virou, com culpa e medo estampados no rosto. Eleanor, eu. Você achou que encontraria respostas aqui? Ela entrou na sala, sua silhueta nítida contra a luz fraca do corredor. A curiosidade matou o gato. Mark, o que você pensa que está fazendo? Sua voz era baixa, mas firme. Por que você realmente se casou comigo? É sobre o meu pai? É algum tipo de vingança? Os olhos de Eleanor endureceram, sua habitual fachada de compostura rachando. Não é sua função fazer perguntas, Mark. Faça o que te mandarem e você sairá deste casamento melhor do que começou. Não é o suficiente para você? Os punhos de Mark se cerraram. Chega! Você mentiu para mim, me manipulou. Isto não é um casamento, é uma armadilha. Os lábios de Eleanor se curvaram num sorriso fraco, mas um que não alcançou seus olhos. Uma armadilha, não é? Talvez você devesse ter pensado 2 vezes antes de assinar aqueles papéis. Ela se aproximou, com um tom venenoso. Você pode se achar inteligente, Mark, mas é igualzinho ao seu pai. Cego aos danos que você causa até que seja tarde demais. Mark a encarou, o peso do legado do pai o esmagando novamente. Se você o odiava tanto, por que descontar em mim? Eu não tive nada a ver com o que ele fez à sua família. Eleanor o encarou por um longo momento, o silêncio se estendendo como uma corda esticada. Finalmente ela se virou. Você está perdido, Mark. Fique longe de assuntos que não lhe dizem respeito. Com isso, ela saiu do quarto, seus passos sumindo no corredor. Mais tarde naquela noite, Mark estava deitado na cama, acordado, com a mente a mil. As palavras de Eleanor o assombravam, assim como os documentos e o diário. Por que ela se esforçara tanto para envolver Lou em seus planos? Seria apenas vingança? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som fraco da voz de Eleanor. Ele saiu da cama e foi sorrateiramente até o escritório dela, encostando-lhe o ouvido na porta. Certifique-se de que a transferência esteja completa, disse Eleanor, com um tom ríspido e autoritário. Não podemos deixar Lu voltar agora. O tempo está se esgotando. O sangue de Mark gelou. Fosse o que fosse que estivesse acontecendo, ele estava mais envolvido do que jamais imaginara. Mark estava sentado sozinho na grande biblioteca, sua mente um turbilhão de medo e confusão. As palavras enigmáticas de Eleanor e o conteúdo condenatório do quarto trancado deixaram claro que ele estava em apuros. A outrora imponente propriedade agora parecia uma prisão dourada, com seus luxuosos apetrechos escondendo segredos obscuros. Naquela noite, Mark abordou o Sr. Harris, o mordomo-chefe da propriedade, um homem cujo comportamento calmo sugeria que ele tinha visto e ouvido
mais do que deixava transparecer. Mark. Sr. Harris, preciso da sua ajuda. Tem alguma coisa errada aqui. O homem mais velho o encarou com um olhar firme. Com as mãos cruzadas atrás das costas, Sr. Harris. Eu estava me perguntando quanto tempo levaria para você vir até mim, Mark. Você sabe de alguma coisa, não sabe? Sobre a Eleanor. Sobre tudo isso. O Sr. Harris hesitou antes de falar. Você não é o primeiro jovem a se deixar levar pelo mundo de Eleanor, Mark. Ela é inteligente, engenhosa e implacável quando se trata de seus objetivos. Meu conselho? Cuidado com as costas. O peito de Mark se apertou. Por que você ainda está aqui se sabe do que ela é capaz? A expressão do Senhor. Harry se suavizou. Um lampejo de arrependimento percorreu seu rosto. Alguns de nós não têm o luxo de ir embora. Determinado a encontrar uma saída, Mark começou a elaborar um plano. Ele entrou em contato com um amigo de confiança da Faculdade de Direito, Peter, sob o pretexto de tentar recuperar o atraso, Mark. Peter, hipoteticamente, se alguém assinasse um contrato sob coação ou falsas alegações, haveria alguma maneira de anulá-lo? Peter? Peter. Hipoteticamente, sim, mas depende das evidências. Por quê? Você está com algum problema? Mark desviou. É só um projeto de aula em que estou trabalhando. Valeu, cara. Nos dias seguintes, Mark vasculhou cuidadosamente o escritório de Eleanor, sempre que ela estava fora, na esperança de descobrir algo que pudesse explicar sua obsessão pelo pai dele. Tarde da noite, enquanto vasculhava a mesa dela, encontrou um envelope endereçado ao pai. A carta era uma condenação mordaz escrita pela própria Eleanor. Acusava o pai de Mark de apropriação indébita, fraude e engano que levaram à ruína financeira da família de Eleanor e, por fim, à morte de seu marido. Você nos deixou sem nada. O coração do meu marido não aguentou o estresse, e ele se foi por sua causa. Vou garantir que sua família pague pelo que você fez. O estômago de Mark se revirou. As ações de Eleanor não visavam apenas recuperar sua fortuna. Tratavam-se de vingança, alimentada por anos de dor e raiva. Devolvendo a carta ao seu esconderijo, Mark decidiu agir. Ele não podia permitir que Eleanor o usasse como instrumento para sua vingança. Naquela noite, começou a mapear possíveis rotas de fuga da propriedade. Mas os instintos aguçados de Eleanor perceberam sua inquietação. Na manhã seguinte, ela o encontrou na sala de café da manhã, sua presença gélida cortando o silêncio. Eleanor. Você tem estado ocupada, não é? Mark congelou, com a colher a meio caminho da boca. Não sei do que você está falando. Eleanor deu um sorriso frio. Não se faça de desentendido comigo, Mark. Se você acha que pode me enganar, está redondamente enganado. Já lidei com oponentes muito mais astutos que você. Mark engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Não sei do que você está me acusando, mas não estou fazendo nada de errado. Eleanor se aproximou, sua voz se transformando em um sussurro venenoso. Se você me trair, vai se arrepender de não ter feito isso. Lembre-se disso. Ela se endireitou e saiu do quarto, deixando Mark às voltas com a crescente percepção de que escapar poderia ser mais perigoso do que ficar. Mas ficar significava entregar sua vida aos planos perversos de Eleanor, um destino que ele se recusava a aceitar. O ar na propriedade parecia carregado enquanto Mark andava de um lado para o outro na biblioteca, o peso de sua descoberta pesando sobre seus ombros. O investigador particular que ele havia contratado discretamente acabara de sair, confirmando a verdade devastadora. O falecido marido de Eleanor, Harold Brooks, havia sido enganado pelo pai de Mark em um negócio imobiliário fraudulento que despojou a família Brooks de sua fortuna. A morte de Harold, vítima de um ataque cardíaco logo depois, foi o golpe final, deixando Eleanor amargurada e determinada a se vingar. O pedido de casamento de Eleanor com Mark fora mais do que um plano calculado para acertar contas. Era uma maneira de fazer sua família sofrer, mesmo depois da morte. Mark cerrou os punhos, tomado pela raiva. Como ela poderia culpá-lo pelos pecados do pai? Mas, por mais que se ressentisse das ações de Eleanor, não conseguia negar a dor que a havia movido. Naquela noite, Mark encontrou-se secretamente com seu amigo da faculdade de Direito, Peter. Com a ajuda de Peter, ele compilou as evidências coletadas no escritório de Eleanor e as descobertas do investigador.
Entre os documentos, eles descobriram o envolvimento de Eleanor em negócios em andamento que beiravam a ilegalidade e as parcerias obscuras, além de relatórios falsificados, projetados para reconstruir seu império a qualquer custo. Peter, Mark, isso é o suficiente para derrubar. Lá. Mas vocês precisam ter cuidado. Se ela perceber que você está de olho nela, não tem como prever o que ela vai fazer. Mark assentiu, sério. Ela já causou estragos demais. É hora de acabar com isso. Na manhã seguinte, Mark esperava na grande sala de estar, com as provas guardadas em segurança na bolsa. Quando Eleanor finalmente entrou, com a compostura gélida intacta, ele se levantou para encará-la. Mark, precisamos conversar. Eleanor ergueu uma sobrancelha, o tom seco. É mesmo? O que poderia ser tão urgente? A voz de Mark era firme enquanto ele retirava os documentos. Eu sei de tudo. Sobre meu pai, sobre Harold, sobre o que você tem feito para reconstruir sua fortuna. Pela primeira vez, a calma exterior de Eleanor vacilou. Seus olhos se voltaram para os papéis na mão de Mark. Eleanor, você andou bisbilhotando de novo, não é? Você ao menos entende o que seu pai fez com a minha família? Mark se aproximou, elevando a voz. Eu entendo que ele te fez mal. Mas e as pessoas que você machucou ao longo do caminho? E eu? Eu não fiz nada para merecer isso. Eleanor cerrou os dentes. E minha família merecia perder tudo. Meu marido merecia morrer de estresse e sofrimento enquanto seu pai vivia confortavelmente. Não me fale de justiça, Mark. As mãos de Mark tremiam enquanto ele segurava a evidência. A vingança não o trará de volta, Eleanor, e não desfará o que aconteceu. Você passou a vida consumida por isso, machucando inocentes, arruinando vidas. Deixe para lá antes que seja tarde demais. Mas antes que Eleanor pudesse responder, o som de pneus de carro triturando cascalho ecoou pela propriedade. Momentos depois, policiais uniformizados entraram na sala, seguidos por Peter. Policial Eleanor Brooks, temos um mandado de prisão contra você. Você está sendo indiciada por múltiplas acusações de fraude e conspiração. O rosto de Eleanor endureceu enquanto ela olhava dos policiais para Mark. Eleanor, você os chamou. Mark a encarou, com a voz firme. Você não me deixou escolha. Enquanto os policiais levavam Eleanor embora, ela se virou para Mark uma última vez. Eleanor. Você pode achar que venceu, Mark, mas a vingança não se desfaz tão facilmente. Tome cuidado para que ela não te consuma também. Mark a observou partir, tomado por uma mistura de alívio e tristeza. Ele havia exposto a verdade e se protegido, mas o peso das palavras de despedida de Eleanor persistia. Ela estaria certa? A sombra do passado compartilhado algum dia desapareceria de fato? O estrondo estridente do martelo ecoou pelo tribunal, sinalizando o fim do julgamento de Eleanor Brooks. Mark sentou-se em silêncio na última fileira, observando a mulher outrora dominante com quem se casara enfrentar as consequências de seus atos. Apesar de tudo, o depoimento dele ajudou a reduzir a pena dela. Ele não o fez por compaixão, mas por uma profunda compreensão das complexidades da história que compartilhavam. Eleanor se virou brevemente em seu assento, seu olhar encontrando o de Mark pela primeira vez. Não havia nenhum traço do frio cálculo que a definira antes. Em vez disso, ela ofereceu um aceno fraco, quase de desculpas. Dias depois, Mark foi convocado à propriedade uma última vez. A casa imponente, antes intimidante e isolada, agora parecia vazia. Eleanor havia providenciado para que ele recebesse a escritura da propriedade. O advogado responsável pelo espólio entregou a Mark uma carta com a letra elegante de Eleanor. Nunca foi uma questão de dinheiro, Mark. Era uma questão de encerramento. Harold merecia justiça, mas perdi de vista o que realmente importava. Você me mostrou algo que eu pensava ter esquecido. A capacidade de seguir em frente. Esta propriedade não é mais um monumento à minha dor. Pode ser algo mais. Use-a bem. Mark vendeu a propriedade, uma decisão fácil de tomar. Sua grandiosidade fora uma gaiola dourada para ele e Eleanor. O dinheiro lhe permitiu pagar as dívidas da família, finalmente libertando sua mãe da sombra dos erros do pai. Com o restante dos fundos, Mark criou um fundo de bolsas de estudo em nome de Harold Brooks. Era uma forma de homenagear o homem que, sem saber,
se tornara uma vítima na disputa entre duas famílias. O retorno de Mark à faculdade de Direito foi como um retorno ao lar. Desta vez, ele estava mais determinado do que nunca a usar sua educação para o bem. Estagiou em um centro de assistência jurídica, ajudando pessoas que, como Eleanor, haviam sido injustiçadas e deixadas sem recurso. Em uma tarde fresca de outono, chegou uma carta de Mark, cuja caligrafia era instantaneamente reconhecível. Ele se sentou em um banco de parque perto do campus e desdobrou o papel. Carta de Eleanor Mark. Tive muito tempo para refletir. Durante anos, acreditei que a vingança curaria as feridas deixadas pela morte de Harold. Mas agora vejo que a vingança é uma prisão em si. Sua gentileza, mesmo diante dos meus erros, me ensinou algo que eu jamais esperava. Perdão não é fraqueza, é força. Obrigada por ser melhor que o mundo ao seu redor. Obrigada por me mostrar que podemos quebrar os ciclos que herdamos. Espero que você encontre a felicidade que eu nunca encontrei. Eleanor Mark olhou para a carta por um longo tempo, as palavras se aprofundando. Ele a dobrou cuidadosamente e a guardou no bolso do paletó, sentindo uma estranha sensação de paz. Um ano após a prisão de Eleanor, Mark compareceu a uma pequena cerimônia diante de um grupo de bolsistas. Atrás dele, pendia uma placa simples, Fundo de Bolsas Harold Brooks, para segundas chances. Mark falou com convicção. Este fundo não é apenas sobre dinheiro, é sobre criar oportunidades para aqueles que, de outra forma, poderiam ser esquecidos. Trata-se de transformar a dor em propósito. Após a cerimônia, ele sentou-se sozinho por um momento, refletindo sobre o turbilhão do ano anterior. Seu caminho havia sido irrevogavelmente alterado, mas pela primeira vez, ele sentiu que estava caminhando na direção certa. Mark se afasta da cerimônia com um sorriso suave no rosto. Ele olha para o céu claro, sentindo o peso do passado finalmente se dissipar. A carta de Eleanor permanece em seu bolso, um lembrete silencioso das lições que ambos aprenderam sobre redenção, justiça e o poder transformador do perdão. Obrigado por se juntar a nós nesta incrível jornada de resiliência, redenção e perdão. A história de Mark nos lembra que, mesmo diante da traição e das dificuldades, as escolhas que fazemos podem nos levar à cura e a novos começos. Se esta história tocou seu coração e o inspirou, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e entes queridos. Vamos espalhar a mensagem de esperança e segundas chances por todos os lados. E se você ainda não se inscreveu, assine o Soul Steering Stories para mais histórias emocionantes que tocam a alma e nos lembram do poder da compaixão, do perdão e do amor. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima com outra história do Soul Steering. Até lá, tome cuidado e lembre-se de valorizar as lições que a vida traz.